Bem, meus irmãos, vamos aqui para mais uma. Continuando o assunto, nós vimos que no primeiro vídeo que as primeiras festas elas apontavam para a primeira vinda de Jesus. E agora nós vamos ver as outras três festas de outono, que apontam para a segunda vinda do Senhor. Veja, a próxima festa, a primeira festa de outono, é a festa das trombetas. Olha o que diz o texto. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro mês, tereis descanso solene, ou seja, no mês 7, no primeiro dia do mês de Tishrei, independente do dia que fosse, seria um sábado solene, seria feriado nacional, memorial. Com sonidos de trombeta, santa convocação, nenhuma obra fareis, mas tereis ofertas queimadas diante do Senhor. Esta festa ela é diferente das outras, porque nessa festa, nesse feriado, os sacerdotes iam e tocavam o chofar, que era as trombetas feitas de chifres de animais. E o objetivo dessa festa era mostrar que a próxima festa, chamada Yom Kippur, estava por vir. Nesse feriado eram tocadas as trombetas 7 vezes. E como você pode observar, no livro de Apocalipse existem também 7 trombetas. Nós iremos estudar sobre 7 trombetas mais à frente. Então, se o objetivo da festa em Israel era apontar a importância do Yom Kippur, profeticamente essa festa aponta também para um grande evento que virá no futuro. Como nós vamos ver, ele aponta para o dia do juízo. Certo? E esse período de tempo profético corresponde, você pode ver a referência dele em Apocalipse 14:6. Vi outro anjo por meio do céu, tendo evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua, povo e grande, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Então nós vamos ver agora a próxima festa, que é a festa mais importante do calendário judeu, o Yom Kippur, o dia da expiação. Nesse dia era feito a purificação do santuário. Até hoje, a festa do Yom Kippur é a data mais importante para os judeus. Até aqueles judeus que não têm uma ligação com a religião, eles guardam o Yom Kippur. É o dia da expiação, a purificação do santuário. Em Levítico 16:29 é mostrado a ordem de Deus para fazer a purificação do santuário. Agora, há aqui então a relação direta entre a purificação do santuário em Levítico 16 com a purificação do santuário na profecia de Daniel 8. Então vamos compreender os símbolos. Veja que durante todo o ano havia o serviço diário, no qual o pecador ia, levava a sua oferta e imolava o cordeiro, e esse sangue era para a expiação dos seus pecados. O sacerdote pegava o sangue do cordeiro sacrificado, levava para o lugar santo do santuário e aspergia o sangue sobre as cortinas do santuário. Isso era feito todos os dias, 2 vezes no dia, obrigatoriamente, às 9 da manhã e às 15 da tarde, e por todas as ofertas que o povo traziam também. E então, como o sangue era aspergido nas cortinas durante o ano todo, o santuário ficava sujo, manchado com sangue.
As cortinas ficavam manchadas com o sangue das ofertas para a remissão dos pecados. Tudo isso era feito pelo sacerdote no lugar santo, mas um dia específico, apenas o sumo sacerdote ministrava no lugar santíssimo. Como nós vimos na aula anterior, no lugar santíssimo havia apenas a Arca da Aliança, E nesse dia, esse dia que era realizada a purificação do santuário. Vejamos o que diz o texto. Levítico 16, 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então veja que a festa era para todos, não apenas para judeus. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros. Afligireis as vossas almas, é estatuto perpétuo. Então, ou seja, nesse dia, todo o pecado seria expiado por Deus. Não só para o judeu, mas também para todo estrangeiro. E nesse dia, todo o povo de Israel ficava em oração, em jejum, afligindo as suas almas, até que terminasse a purificação do santuário. Como acontecia a purificação? Como acontecia o ritual da purificação do santuário? Veja, da congregação de Israel tomará 2 bodes para oferecer pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Lançará as sortes sobre o bode, e um será para o Senhor e o outro para emissário, Azazel. Então, eram levados 2 bodes e eles escolhiam. Um desses bodes iria ser oferta para o Senhor Deus, e o outro iria representar Azazel. Azazel é uma palavra que não tem significado. Uma tradução possível, comumente aceita, é emissário. Então, veja que os bodes eles são símbolos e para uma realidade superior. Na tradição judaica, é considerado que Azazel era um demônio que habitava no deserto, certo? Na tipologia, é visto que um dos bodes representava o Senhor Jesus e o outro bode representava Satanás, certo? Agora veja o que é que acontecia. O Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá oferta pelo pecado. Então o bode que representava Jesus era morto. Mas o bode para o qual caía a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor. Depois imolará o bode para a oferta do pecado e será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Ou seja, meus irmãos, dos 2 bodes, um era escolhido para representar Jesus, o Senhor, e o outro era escolhido para representar Satanás. O bode que representava Jesus, ele era sacrificado e o seu sangue era levado pelo sumo sacerdote para o lugar santíssimo. Ali, diante da arca, o sumo sacerdote aspergia o sangue do bode sacrificado 7 vezes no propiciatório. Nós vimos no estudo anterior
que o propiciatório representa também o ministério de Jesus intercedendo por nós. Ele fazendo mediação para os nossos pecados. Agora, o bode que era escolhido para representar Satanás, ele permanecia vivo. Agora, o fato interessante é que esse bode, escolhido para representar Satanás, não tinha participação nenhuma no processo de expiação dos pecados. Olha o que diz o texto. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades do filho de Israel, todas as suas transgressões e todos os pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á para o deserto pela mão de um homem à disposição para isso. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Então veja, o bode escolhido para representar Satanás só entrava em cena após ter sido feita a expiação pelos pecados do povo. Compreende isso? Depois que o bode que representava Jesus morria e o seu sangue era aspergido diante do propiciatório, no lugar santíssimo, após ter sido após ter sido terminada a obra de redenção, de expiação dos pecados, o sumo sacerdote saía do santuário, trazia o bode que representava Satanás e sobre ele era imposto a culpa. Então o bode emissário, o bode Azazel, ele recebia a culpa dos pecados cometidos. E com a culpa sobre si, ele era levado para o deserto para morrer só. O que isso significa? Significa que a tipologia mostra que a tipologia mostra que o dia da expiação, o Yom Kippur, aponta para o dia do juízo do Senhor. O sumo sacerdote aponta para Cristo. É uma sombra de Cristo, um tipo de Cristo. O bode escolhido para o Senhor e que é sacrificado também é um tipo de Cristo. Ele aponta para Jesus. Então o Senhor Jesus é tanto o santuário, é o Deus do santuário, é a oferta pelo pecado e é também o sumo sacerdote que intercede por nós. Veja como isso tem total concordância com a mensagem do Evangelho. Jesus é Deus, Jesus foi oferta pelos nossos pecados, propiciação pelos nossos pecados, e hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote, advogado perante o Pai que intercede por nós, conforme diz em 1 João 2. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecardes, tendes advogado perante o Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas como do mundo inteiro. Veja que o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, era um feriado nacional, não só para o judeu, mas para todo o estrangeiro também que amava ao Senhor. O bode Azazel, ele aponta para Satanás. E ao final da expiação, o bode, ou seja, Satanás, será condenado. Ele receberá a culpa dos seus pecados, pois Satanás iniciou a rebelião contra Deus. Ele originou o pecado nos céus. Ele fez Adão e Eva pecar. Ele é o inimigo de nossas almas, é o adversário do Senhor. E a culpa dessa transgressão será feita no dia após o juízo. Veja como esse dia
O dia a Satanás, o bode é levado para morrer sozinho no deserto. E esse fato é apontado, é mostrado também em Apocalipse 21:3. Olha o que diz: Então vi descer dos céus um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Ou seja, no Apocalipse 20, é dito também que Satanás ficará preso durante 1000 anos, sozinho em um deserto. Algumas pessoas dizem que os adventistas do sétimo dia ensinam que Satanás, ou Azazel, tem participação no processo de expiação dos pecados e que Satanás leva os nossos pecados. Mas como acabamos de ver, isso é uma mentira. Talvez por falta de conhecimento ou talvez até por má fé, para difamar os irmãos adventistas. Mas percebemos que Satanás não tem participação nenhuma no processo de expiação dos pecados. Ao contrário, a festa do Yom Kippur, o dia da expiação, mostra o juízo vindouro sobre ele. Agora, dissemos que são 7 festas para o povo de Israel. Já analisamos 6. Vamos ver agora o que a 7ª festa, a festa dos tabernáculos, aponta. Aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos do Senhor. Por 7 dias, ao primeiro haverá santa convocação, nenhuma obra fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, ou seja, um sábado solene, independente do dia que caísse, e não havia trabalho em toda a terra de Israel. Essa festa, meus irmãos, ela é maravilhosa porque após terminado o dia da expiação, o sacerdote saía, impunha a culpa sobre a condenação sobre Satanás, o bode Azazel, e depois disso os pecados do povo todo, não só de Israel, mas do mundo todo, dos estrangeiros que amam ao Senhor, também estariam perdoados. E eles faziam grande festa durante 7 dias. 7 dias celebrando ao Senhor, no qual o povo morava em barracas para lembrar da época em que eles moravam no cativeiro. Isso aponta para referência direta à libertação total que o Senhor Jesus fará. Em Apocalipse 8:1 é dito que houve silêncio no céu durante meia hora. E esse evento de Apocalipse 8 mostra o retorno de Deus, o retorno de Jesus com todos os anjos para salvar o seu povo, para resgatar o seu povo. A meia hora que é mencionada em Apocalipse 8 também pode ser uma referência a esses 7 dias, porque no segundo princípio de dia-ano, meia hora corresponde a 7 dias. Meia hora profética corresponde a 7 dias literais. Essa é uma das possibilidades de interpretação. Então nós vemos que 5 festas já foram cumpridas. Uma festa se iniciou, que é a festa do Yom Kippur, o dia da purificação, conforme diz a profecia. E uma festa ainda virá, que é a festa dos tabernáculos. E nessa festa nós iremos celebrar a libertação total dos nossos pecados. A libertação total que Deus providenciou. Nessa festa nós veremos o retorno
glorioso do nosso Senhor Jesus para nos buscar. Percebe que até nos textos que não tem profeta, não foram escritos por profetas, existe profecia? Percebe a importância de estudar a Bíblia e as profecias, como diz Salomão? Pois quando não há conhecimento da profecia, o povo se perde. Você percebe que a mensagem do Apocalipse, a mensagem das profecias, não é uma mensagem para que você fique preocupado, para que você tenha medo. Pelo contrário, é uma mensagem de esperança, de amor. É a mensagem que Deus quer que você tenha conhecimento para poder permanecer no caminho dele até o dia do seu retorno. Você tem vontade de participar dessa celebração também? A festa do tabernáculo que será festejada nos céus, junto com todos os anjos e na presença do Senhor Jesus? Você tem vontade de ser povo de Deus e receber a libertação total que só Deus pode dar? Se é a sua vontade também ser povo de Deus, de ser liberto e de ver no futuro próximo o Senhor Jesus vindo dos ares para te resgatar, junte-se a nós em oração. Eleve seu coração, seu pensamento ao Senhor. Entregue sua vida por completo a Ele, a Jesus, confessando os seus pecados a Ele. Você terá libertação plena, vida eterna. Oremos ao Senhor. Santo Deus, obrigado por Tua palavra, obrigado por Teu infinito amor. Nós te imploramos, Deus, que o Senhor nos tome em Tuas mãos, nos tome como herança do Senhor. Escreva os nossos nomes no Teu livro da vida. Nos dê fé, nos dê poder do Espírito Santo para aguardar com esperança e perseverança o grande dia do seu retorno. Sabemos que o tempo está próximo e que o Senhor logo vem. Vem nos buscar, ó Deus. Nos toma em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, nos lava das nossas iniquidades, nos dá nova vida, novas vestes, nova perspectiva, novo propósito. Nos dá um novo nome e uma nova história. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, é que te pedimos. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos e aguardo vocês para o próximo estudo, onde aí sim nós iremos estudar a profecia das 2.300 anos para a purificação do santuário. Até a próxima.